Ciao ragazzi, come state? Bem-vindos a mais um vídeo do Itália com Amor. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês em 4 meses. Se você é novo aqui no canal, eu gravei um vídeo contando como eu aprendi italiano em 6 meses. Eu vou deixar linkado aqui em cima e no box de informações, depois vocês confiram lá. E naquele vídeo eu falei que eu aprendi inglês em 4 meses e as pessoas ficaram enlouquecidas querendo saber como eu fiz isso. Então esse é o vídeo que vocês pediram, aquela multidão de pessoas me pediu. Na verdade foram 4, mas tudo bem, já é ótimo pra mim. Então bora lá que eu vou contar pra vocês como eu fiz isso. Mas pra começar essa história, eu tenho que voltar há bastante tempo atrás, há quase 9 anos atrás. Eu era muito ruim, mas não era pouco não, eu era muito ruim com inglês, com qualquer língua, eu não era boa. Tanto que eu faço engenharia civil, porque eu sou muito melhor em matemática do que em idioma, em química e biologia, essas coisas. História também. Então, eu não era nem um pouco boa. E eu também zerei uma vez uma prova de inglês no colégio. Minha mãe teve até que ir lá conversar, porque... Ixi. Tanto que minha mãe teve que ir lá no colégio conversar com a diretora para tentar me dar uma outra chance, porque eu não era boa em inglês de jeito nenhum. Começava o ano, eu já falava com a professora que eu não queria ler, que eu não queria fazer nada em inglês, porque eu era muito ruim. Era tipo um trauma assim na vida, sabe? Eu era muito ruim mesmo. Depois disso, passou bastante tempo, eu comecei a fazer curso de inglês, comecei e parei várias vezes, porque, como eu disse, eu não gostava. Então, eu fazia o curso, mas eu meio que desanimava no meio do caminho e parava. Então, a minha base de inglês era muito ruim, porque eu não sabia quase nada. Eu sabia muito pouco mesmo. Tipo assim, se alguém falasse comigo, eu não ia entender. Eu sabia falar, tipo, meu nome, esse tipo de coisa, sabe? Bem basiquinho. Inclusive, eu fiz até um curso de inglês que ele tinha inglês e espanhol na mesma aula. Eram as duas línguas ao mesmo tempo. Só que eu aprendi o espanhol e o inglês nada. E hoje em dia eu já não sei mais nada do espanhol porque mistura na minha cabeça com o italiano. Então, perdi também. Aí, beleza. Conheci meu marido. Pra quem não sabe, ele é italiano. Vou deixar o vídeo aqui contando como a gente se conheceu. A gente começou a falar inglês. E eu usava o Google Tradutor, obviamente. Eu não sabia falar nada. Então, ele falava, ele também estava aprendendo inglês, o que era ótimo, porque o vocabulário dele era bem reduzido como o meu. Então, a gente ficava com o Google Tradutor. Aí ele entrou num curso de inglês, né? Acho que ele já até fazia nessa época, quando a gente se conheceu. E ele começou a fazer o curso de inglês. E eu decidi entrar num curso de inglês, porque tava muito complicado ficar usando o Google Tradutor toda hora, né? E também, mó errado as traduções que ele faz, tomem cuidado. Então, nessa época, eu decidi voltar para o curso de inglês que eu tava fazendo e entrei numa turma assim, não era tão básica, porque como eu já tava falando com ele, eu já tinha algumas coisas de vocabulário e comecei certinho o curso. Isso deve ter sido em fevereiro, eu conheci meu marido no fim de janeiro, então em fevereiro eu entrei no curso de inglês. Junto com o curso de inglês, né, eu comecei a fazer aula particular de inglês. Porque na turma você vai aprendendo, né? Só que cada um tem seu ritmo. E às vezes você tem dúvidas muito específicas. Então, a minha dúvida maior era, tipo, aqueles tempos verbais mais complicados, sabe? Beleza. Foi a melhor coisa da vida, porque a professora era muito boa, muito boa. E ela pegava exatamente aquilo que eu tinha mais dúvida. A gente falava só em inglês. E ela me ensinou uma técnica que eu uso até hoje pro italiano, que é não traduzir. Não traduza a palavra que você já conhece. Se você já sabe que mesa é table, não traduza. Você já sabe que é. E isso ajuda muito, porque te dá muita velocidade na hora de você falar, de você conversar. Então, você não tem que pegar a frase em inglês, passar para o português na cabeça e voltar ela para o inglês, sabe? Você já pensa em inglês e já faz tudo em inglês. Então, isso foi uma dica que eu levo assim pra vida. Até no italiano eu faço isso. Então, eu estudei o curso e fiz aula particular durante 4 meses e fui pra Itália. Chegando lá, no aeroporto mesmo, já comecei a gastar meu inglês e tava, tipo, alto, muito fluente, falando com todo mundo. Show de bola, né? E aí, tudo bem. Só que como eu aprendi italiano, eu e meu marido, a gente meio que parou de falar inglês. Então, eu parei de treinar. Muitas coisas eu já esqueci, tô bem enferrujada. Só que, por exemplo, nas nossas lua de mel, a gente foi pro Caribe. E lá
é espanhol. Então a gente só falava inglês porque a gente não sabia o espanhol, né? E eu conversei com uma mulher do Canadá, muito legal. Gente, eu entendia 100% do que aquela mulher falava. E aí é tão gostoso você entender o idioma, sabe, que outra pessoa tá falando. Você se sente assim, ai, eu sou incrível. E era assim que eu me sentia. Então, foi desse jeito que eu aprendi inglês, foi fazendo curso e fazendo aula particular e treinando muito, porque eu treinava todos os dias com meu marido. Então, a dica que eu dou para quem quer aprender inglês é: pense em inglês, treine muito inglês, procure alguém que não fale a sua língua para você treinar inglês. E vai dar certo, entendeu? Uma outra coisa que eu falo, que eu falei também no vídeo do italiano, é: tem um objetivo, porque se você tem um objetivo para aprender aquela língua, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tinha o objetivo de aprender italiano porque eu queria falar italiano com a família do meu marido, e aprendi. O inglês eu queria aprender porque eu queria falar com meu marido, aprendi. Então, se você tem um objetivo, fica tudo muito mais fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da minha dica de não traduzir, de fazer aula particular, de falar com outras pessoas. Eu espero que essas dicas sirvam muito para vocês e que vocês consigam logo logo falar inglês e italiano também. Então, se você gostou, deixe seu like para mim, se inscreva no canal para não perder os próximos, porque agora em junho nós vamos ter 2 vídeos por semana. E em julho temos coisas especiais aqui no canal. Então aguardem e se inscrevam para não perder nada. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui a minha pessoal e a do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!